Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Rei e Salvador. Muito bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma Lâmpada Diária. É um prazer e satisfação imensa vos receber aqui. Recebeu meu recadinho de ontem, né? Ontem não pude fazer a leitura, infelizmente não tínhamos um tempo adequado para isso, mas não podia deixar de mandar uma mensagem para nós refletirmos ontem sobre a palavra do Senhor, onde Cristo é a luz da nossa vida, a luz do nosso existir, a luz da nossa mente, coração, dos nossos planos, sonhos, projetos, do nosso propósito de vida, né, gente? Graças a Deus porque temos Cristo como nosso Salvador e Senhor, como único Deus, como aquele que nos resgata, nos livra de todo sofrimento, de todo mal, de toda dor, de um futuro incerto. Mas agora nós que estamos em Cristo Jesus, temos um futuro certo, um propósito na vida, uma esperança, algo que nos motiva, algo que nos faz levantar de manhã, que nos faz prosseguir, nos faz caminhar na certeza de que o Senhor tem promessas maravilhosas para a minha vida e para a sua vida, que irão se cumprir, porque as suas promessas, as suas palavras não passam, né? Gente, vamos lá então? Hoje nós vamos ler, continuar na nossa leitura do livro de Neemias. Hoje, a última leitura que nós fazemos foram nos capítulos 10 e 11, foi nos capítulos 10 e 11. E hoje nós vamos fazer a leitura de Neemias nos capítulos 12 e 13, amém? Se você ainda não nos segue no YouTube, vai lá, siga o nosso canal, né? Se ainda não é nosso seguidor no Instagram, siga aí. É mais fácil você receber todos os dias o material da leitura, né? Tá acompanhando da maneira melhor. E dessa forma a plataforma entende esse material como sendo mais relevante e indica para outras pessoas, para que eles possam ter a oportunidade de fazer a leitura junto com a gente, ok? Possam ser alcançados por esse Deus maravilhoso que transformou a nossa vida e o nosso viver. Vamos orar ao Senhor então? Lembrando que a versão que a gente utiliza é a Nova Almeida atualizada, ok? Fica mais fácil da gente prosseguir juntos. Feche os seus olhos junto comigo e vamos orar nesse dia maravilhoso, dia 22 de fevereiro do ano de 2022, essa belíssima terça-feira. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso, Pai, que se inicia. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua perfeita vontade e misericórdia que está sobre nós. Obrigado pela nossa família, pelo nosso pão de cada dia, pelo nosso trabalho. Obrigado pela oportunidade que temos agora de iniciar a leitura aqui no Lâmpada Diária. Abençoa nossa mente e coração para que possamos entender a Tua palavra e guardar, Pai, os Seus estatutos perfeitos e eternos. Seja conosco. Nos perdoe por todas as nossas falhas, pensamentos iníquos e planta em nós, Pai, ousadia, sabedoria, coragem para falar do Teu nome. A todos, Pai, pregar o tempo todo, em tempo e fora de tempo. Seja conosco nesse dia. Amém e amém. Vamos lá então, gente. Neemias capítulo 12 e 13. Iniciando aqui pelo capítulo 12, no verso 1. E vamos que vamos. Estes são os sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraia, Jeremias, Esdras, e com Jesua, a inicialista, né? Voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua. E aí inicia. Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetoe, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiarib, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Este e os seus irmãos dirigiam os louvores. Becabuquias, isso mesmo, não é? Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam diante deles, cada qual no seu serviço. Jesua gerou Joiaquim, Joiaquim gerou Eliasabe, Eliasabe gerou Joiada, Joiada gerou Jonatas e Jonatas gerou Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes de famílias
de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, e de Miniamim, e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Metanai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amok, Eber, de Uiquias, Asabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram escritos como chefes de famílias Joiada, Joanã e Jadua, bem como sacerdotes, até o reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram escritos como chefes de famílias no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas foram Osabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles ficaram diante deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Metanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e guardavam os depósitos dos portões. Eles viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando para fazê-lo vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, com louvores, cantos, símbolos, liras e harpas. Reuniram-se os cantores, tanto na campina, dos redores de Jerusalém, como nas aldeias dos netofatitas, bem como de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias dos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos e depois purificavam o povo, os portões e a muralha. Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita sobre a muralha, em direção ao portão do monturo. Atrás deles ia Osaías e a metade das autoridades de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Também alguns dos sacerdotes, com trombetas, a saber, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Jazaf, e os seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gelalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia na frente deles. À entrada do portão da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde a muralha se elevava por sobre a casa de Davi até o portão das águas do lado leste. O segundo coro foi na direção oposta, e eu o seguia com metade do povo sobre a muralha, passando pela Torre dos Fornos até a muralha larga. E desde o portão de Efraim passaram por cima do portão velho e do portão dos peixes, pela torre de Ananel, pela torre de Sem, até o portão do gado, e pararam junto ao portão da guarda. Então os 2 coros pararam na casa de Deus, e o mesmo fizemos eu e a metade dos magistrados que estavam comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias iam com as suas trombetas, e também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Melquias, Elão e Ezer, e os cantores se fizeram ouvir sob a direção de Jezraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Ainda no mesmo dia foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para recolherem nelas dos campos ao redor das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali e executavam o serviço de seu Deus e o serviço da purificação. Também os cantores e os porteiros faziam o seu serviço segundo o mandato de Davi e de seu filho Salomão. Pois já no passado, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo o Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções para cada dia,
também consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. Amém, meus amados? Finalizamos aqui a leitura de Neemias, capítulo 12, e vamos agora ao capítulo adiante, que é o capítulo 13. Vou beber uma aguinha antes. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos continuar. Neemias capítulo 13, no verso 1. Vamos que vamos. Naquele dia o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Antes disto, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus perante de Tobias, o parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque o 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei, mas depois de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala dos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham ungido, cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei por que a casa de Deus ficou abandonada. Reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos, porque por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. Como assistente deles pus Anã, filho de Zacur, filho de Metanias. Estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Lembra-te de mim, ó meu Deus, e não me apagues o bem que eu fiz ao templo do meu Deus e ao seu serviço. Naqueles dias vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre os jumentos. Também no dia do sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos neste dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixes e todo tipo de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia do sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre a cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e ordenei que não fossem abertos, a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Eu os repreendi e lhes disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isto outra vez, eu usaria a força. Daí em diante não voltaram mais no sábado. Então mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar os portões, para santificar o dia do sábado. Também nisto, lembra-te de mim, ó meu Deus, tem piedade de mim por tua grande misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam metade das palavras da língua de Asdod ou na língua do seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus.
Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos. E os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disto que Salomão, rei de Israel, pecou? Então muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel, mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvidos a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Eronita. Por isso eu o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. Assim eu purifiquei de tudo que era estrangeiro e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento da lenha em tempos determinados, bem como das primícias. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Amém. Finalizamos aqui a leitura então dos capítulos 12 e 13 do livro de Neemias e vamos orar ao Senhor, colocando as nossas vidas na presença de Deus. Feche os seus olhos junto comigo, amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento de leitura. Obrigado pelo Lâmpada Diária, Senhor. Obrigado, Pai amado, pelas Tuas palavras que são perfeitas, que elas possam ser plantadas em nós e que possa nos transformar de dentro para fora, Pai. Eliminando tudo que não é da Tua vontade. Eliminando todo pensamento e plano e propósito ruim do nosso coração. O Senhor diz na Tua palavra, Pai, no livro de Hebreus, no capítulo 4, que a Tua palavra é tão afiada que ao nível, ó Pai, de dividir e repartir alma e espírito, de repartir juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração. Então, por favor, Pai, separa, elimina de nós tudo que não vem de Ti, tudo que não se aproveita, Pai amado, para a Tua glória, para o Teu propósito. Que a Tua presença, Pai, seja firme, Pai, em todos os dias das nossas vidas, no nosso coração e mente, na nossa boca e nos nossos atos. Por favor, Deus, peço a Ti, Pai, que abençoe os meus amados irmãos no seu dia, no seu trabalho, no que forem fazer. Por favor, que o sentimento deles seja um sentimento, Pai, de prazer em fazer a Tua vontade. Que haja alegria, Pai amado, ao servir ao Senhor. Que haja um propósito, Pai, na vida deles, em nome de Jesus. Um projeto, Pai amado, que esteja acima dos próprios projetos, dos particulares. O de servir a Ti, o de cumprir o ID, de falar da Tua palavra. Por favor, abençoa, Pai amado, que o Lâmpada Diária, esse projeto de leitura, possa alcançar outras vidas e outros corações, que ele possa ser compartilhado pelos meus irmãos até chegar, Pai, a outras vidas que também têm essa oportunidade de ler a Tua palavra junto conosco. Abençoe nosso dia. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu amado irmão. Glórias a Deus por sua vida. Finalizamos aqui mais um dia de leitura bíblica. Que Deus possa abençoar a sua vida e o seu dia. Fica aqui no final aqui do Lâmpada Diária, meu parabéns, não podia esquecer, para as duas Ludes aí, né? Para a Ludmila Braga, né, que é componente do nosso Ministério de Louvor aqui nesse MA, a esposa aí do nosso formoso Tiagão, meu amigo, meu brother, né? E a outra Lud também, que é casada com o Tiago, que fazia aniversário no mesmo dia, olha isso. A Lud, minha cunhadinha, né? Parabéns, Lud, que Deus abençoe você, sua vida, sua família, te amo vocês duas. Deus as abençoe muito em nome de Jesus, tá bom? Meus amados, se Deus quiser, então estaremos aqui amanhã para mais um dia de leitura bíblica. Fiquemos até a próxima e fiquemos na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima.